Shalom a todos, aqui estamos mais uma vez, novamente, para um breve comentário da Parashá desta semana. Continuamos em Gênesis, e a Parashá vai ser Ve'ishlach, e enviou, que vai de Gênesis 32, 4 a 36, 43. A Haftará para a Parashá da semana será Oseias 11, 7 a 12, versículo 12. E para a Nova Aliança, a leitura que recomendamos seria o 1 de Coríntios 5, 1 a 13, ou Apocalipse 7, do 1 ao 12. Nós temos uma visão muito geral, às vezes, da Torá, e essa visão muito geral nos mostra um mosaico muito variado de histórias pessoais, de eventos que acontecem com essas pessoas ou com as tribos. É não apenas um livro de estudos, um livro de instrução, um livro com toda a mensagem que Hashem nos dá, é também muitas vezes um livro que nos permite ver de um jeito ou outro a história de muitos povos, não apenas do povo judeu nos seus inícios, porque, por exemplo, na Parashá de hoje temos toda a história de Edom, como Edom começou, herdeiros de Esaú, e quais vão ser os seus reis. Tem toda uma genealogia de como o reino de Edom se formou. Apesar de não ser parte de Israel, a Torá coloca esse estudo, esse conhecimento, como parte do mosaico geral da região. Assim como tivemos na sua época quais seriam as tribos que descenderam de Ismael, os ismaelitas. E dentro desse contexto de um mosaico muito variado, que nos dá muita informação, na Parashá de hoje temos 2 ou 3 elementos que novamente vão nos mostrar, entre outras coisas, como o povo de Israel, nos seus primeiros passos, na sua formação, ele ainda não tem muito claro e muito definido a existência de um Deus único. Hashem Adonai é o Deus de Israel, mas outros deuses, mesmo se não são adorados, são reconhecidos. Quer dizer, o povo de Israel tem uma consciência muito clara que Deus é Deus do povo de Israel e não Deus universal. A mensagem de universalidade do contexto de Deus como uma mensagem para todas as nações ainda não chegou. É uma mensagem que está em formação, está ainda nos primeiros passos. Porque esse mesmo povo judeu que vai servir como emissário da palavra de Deus, vai ter que transmitir à humanidade o que Deus está ensinando, esse mesmo povo judeu ainda está iniciando os seus primeiros passos, a sua compreensão da magnitude, da dimensão dessa mensagem universal. E, portanto, o povo de Israel diz Elohai, ou Deus, ou Hashem, é o nosso Deus, mas eles não têm nenhum problema em aceitar deuses de outras nações. Por que nós vemos isso claramente? No momento que Jacó vai levantar o altar em Bet-El, uma das instruções é: liberem-se de todos os deuses pagãos que vocês ainda têm com vocês. Quer dizer, os deuses de Labão que Raquel pegou com eles, ainda estão com eles. E eles estão adorando uma série de pequenos deuses, ou estatuinhas, ou imagens, ou amuletos, que são todos influências estrangeiras. Esse problema da idolatria dentro do povo de Israel vai continuar aparecendo na Torá ao longo da história. E é um dos grandes problemas, um dos realmente grandes problemas que o povo de Israel vai ter que enfrentar muitas vezes.
a mistura com outros povos, a proximidade de outros povos, levou muitas vezes à idolatria. E aqui vemos pela primeira vez, com esse passo, essa instrução que Jacó dá, liberem-se de todos os deuses estrangeiros que estão com vocês. Essa é a primeira tentativa de vamos deixar de lado todos os deuses de fora, porque nós temos que ter apenas um Deus, que é o Deus de Israel. O Shema ainda não surgiu. O conceito de Deus único, universal, ainda não surgiu. Não que não exista, mas ele não é entendido ainda. Esse é um ponto muito importante. A compreensão da universalidade de Hashem é um elemento básico na fé judaica, mas ele vai chegar por etapas, à medida que o povo está sendo preparado e mais capacitado para entender essa mensagem. Isso é uma coisa muito importante para lembrar, porque muitas vezes as pessoas questionam o modo de vida, os costumes de um grupo ou do grupo que é chamado tribo dentro de Israel, numa época determinada, e diz: espera aí, isso aí não está dentro dos contextos morais dos 10 mandamentos. E temos que lembrar que nessa etapa ainda os 10 mandamentos não foram trazidos ao povo de Israel. Ele ainda está nos primeiros passos, ele está começando a aprender. E esse processo de aprendizagem vai levar muitos séculos. Quer dizer, o que está permitido muitas vezes, quando você ainda não sabe, no momento que você tem o conhecimento do que é permitido e o que é proibido, a partir desse momento você não vai fazer o que está errado. Mas muitas vezes a criança faz uma coisa errada porque ainda não aprendeu o que é certo e o que é errado. Então é interessante vocês entenderem que em algum momento da Torá, que parece ser uma coisa errada, muitas vezes está dentro desse contexto de que a criança ainda não aprendeu, o povo ainda não foi ensinado, os 10 mandamentos ainda não chegaram. Mas realmente vemos que esse problema da idolatria aqui já é um problema. E infelizmente vamos ver esse problema todo ao longo da história do povo judeu, como já comentamos outras vezes. Então, qual é a mensagem de hoje? A mensagem de hoje é que nós já não estamos nesses primeiros passos de aprendizagem, que hoje nós sabemos muito bem, está bem definido na base dos 10 mandamentos, o que é permitido e o que é errado, o que não deve ser feito. E como já sabemos o que está certo e o que está errado, isso tem que nos servir como guia na nossa vida, no dia a dia e na forma que nós nos comportamos, não só perante com outras pessoas, mas perante Deus, perante Hashem, porque Ele é o juiz máximo, não esqueçam isso. Então, um Shabbat Shalom para todos e pensem bem, se você já sabe o que está certo e o que está errado, como você deve se comportar. Shabbat Shalom para todos.